O mapa do Brasil que você conhece hoje não foi desenhado por diplomatas em salas limpas, mas com o sangue, o suor e as botas sujas de homens implacáveis no sertão. Antônio Raposo Tavares, um desses homens, encara a mata fechada. Para ele, o horizonte não é um limite, mas uma promessa de riqueza e domínio absoluto sobre a terra selvagem. No papel, o Tratado de Tordesilhas dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Mas na prática, essa linha estava prestes a ser apagada pela ambição humana e pela necessidade. Raposo Tavares cruza a linha imaginária no chão da floresta. Ao dar esse passo, ele ignora as leis europeias e inicia a construção de um território de dimensões continentais e brutais. Das serras cobertas de neblina aos rios caudalosos e ao sertão árido, as expedições avançam por biomas desconhecidos, enfrentando perigos que a coroa portuguesa sequer conseguia imaginar ou mapear. Entradas e bandeiras, a sangrenta expansão do Brasil, um mergulho profundo na história de como o interior do nosso país foi conquistado através da força bruta e da exploração. Exausto sob o sol escaldante, Raposo Tavares limpa o suor da testa. Cada quilômetro avançado custa caro, mas a promessa de lucro mantém a marcha firme em direção ao desconhecido. O que começou na pequena vila de São Paulo de Piratininga se expandiria por todo o continente, transformando uma colônia litorânea em uma potência territorial de proporções gigantescas e complexas. No século XVII, a vila de São Paulo era pouco mais que um punhado de casas de taipa, isolada do resto da colônia pela imponente e difícil Serra do Mar. Seus moradores vestiam roupas simples e remendadas. Longe da opulência do açúcar nordestino, os paulistas viviam em uma pobreza que os empurrava para a criatividade e para a violência. A geografia era uma barreira física real. A Serra do Mar dificultava o transporte de mercadorias e mantinha a vila em um estado de isolamento econômico quase total em relação ao litoral. O Porto de Santos, embora geograficamente próximo, parecia um mundo distante para os paulistas, que não tinham produtos de exportação valiosos para atrair os grandes navios mercantes da época. Sem o ouro negro do açúcar, a economia local era de subsistência. Homens lutavam contra a terra seca usando ferramentas rudimentares, sonhando com uma forma de mudar seu destino miserável. Em reuniões tensas ao redor de mesas rústicas, homens como Raposo Tavares planejavam expedições privadas. Se a coroa não trazia riqueza, eles iriam buscá-la com as próprias mãos e armas. Enquanto Salvador brilhava com igrejas cobertas de ouro e comércio internacional, São Paulo era o retrato da precariedade. Essa desigualdade foi o combustível que lançou os paulistas para o interior. Raposo Tavares aponta para o oeste. Lá, além das montanhas, estava o que eles precisavam: mão de obra e metais preciosos. O sertão era a única saída para a sobrevivência da vila. Nas manhãs de partida, mulheres e crianças observavam em silêncio. Sabiam que muitos daqueles homens jamais retornariam das matas, mas a necessidade falava mais alto que o medo da morte. O sol se punha sobre a pequena Piratininga, mas o futuro da vila já estava sendo traçado longe dali, nas trilhas perigosas que rasgavam o coração do continente sul-americano. Para entender o movimento, precisamos diferenciar as expedições. As entradas eram oficiais, financiadas pela coroa portuguesa e organizadas com o rigor militar e burocrático dos documentos reais e selos de cera. Soldados uniformizados marchavam em formação, carregando a bandeira de Portugal. Seu objetivo era explorar, mas sempre respeitando os limites legais impostos pelos tratados internacionais assinados entre as coroas ibéricas. No mapa, as setas das entradas paravam abruptamente na linha de Tordesilhas. Elas eram prudentes, evitando conflitos diplomáticos com a Espanha, o que limitava muito o alcance de suas descobertas. Já as bandeiras eram diferentes. Eram iniciativas privadas, lideradas por homens como Raposo Tavares, que comandavam grupos heterogêneos de colonos, mestiços e indígenas aliados em busca de lucro rápido e direto.
Para os bandeirantes, as fronteiras de papel não significavam nada. Eles derrubavam marcos de fronteira e avançavam sertão adentro, movidos pela ganância e pela total falta de respeito às leis reais. O financiamento vinha do bolso dos próprios paulistas. Sacos de moedas e suprimentos eram trocados entre particulares que apostavam tudo no sucesso da expedição, esperando retornos altíssimos em escravos ou ouro. A diferença era visível até no equipamento. Enquanto o soldado da entrada usava o uniforme oficial pesado, o bandeirante preferia o gibão de couro reforçado, ideal para enfrentar os espinhos da mata. Raposo Tavares simbolizava esse desprezo pelas regras ao rasgar mapas antigos. Para ele, a terra pertencia a quem tivesse a coragem de tomá-lo, independentemente do que diziam os reis na Europa. O desafio era monumental. O sertão brasileiro era uma vastidão sem trilhas, um labirinto verde e hostil, onde cada passo precisava ser conquistado contra a natureza e contra as populações nativas. O sucesso dependia dos mamelucos, os mestiços que conheciam os segredos da mata. Eles atuavam como guias essenciais, traduzindo o terreno e os perigos para os líderes brancos das expedições. A logística era pesada e lenta. Mulas carregavam suprimentos básicos, mas a maior parte da carga era levada nas costas de homens que caminhavam meses a fio sob condições climáticas extremas. Ao amanhecer, a bandeira deixava a vila em silêncio. As silhuetas dos homens contra o sol nascente marcavam o início de uma jornada que mudaria para sempre a face do território brasileiro. O primeiro grande motor das bandeiras foi o apresamento. Raposo Tavares espreita uma aldeia. Ele não busca apenas terras, mas braços para trabalhar nas lavouras de São Paulo e do Nordeste. O alvo preferencial eram as missões jesuíticas. Lá, os indígenas já viviam em aldeamentos organizados, praticando a agricultura e conhecendo os costumes europeus, o que os tornava escravos muito valiosos. Com um gesto seco, Raposo dá a ordem de ataque. O silêncio da missão é quebrado pelo comando que iniciaria um dos episódios mais violentos da história colonial da América do Sul. Os bandeirantes invadiam as reduções com armas de fogo, espalhando pânico e destruição. A fumaça da pólvora misturava-se aos gritos de terror de famílias indígenas que se acreditavam protegidas pela igreja. O mosquete de Raposo disparava sem hesitação. A superioridade bélica dos paulistas transformava as missões em cenários de massacre, onde a resistência era esmagada pela tecnologia de guerra europeia e pela crueldade. A captura era humilhante e brutal. Indígenas eram amarrados uns aos outros pelo pescoço, formando longas correntes humanas que seriam arrastadas por centenas de quilômetros através da mata fechada e hostil. Padres jesuítas erguiam crucifixos, tentando em vão impedir a barbárie. Eles apelavam para a moral cristã e para as leis do rei, mas os bandeirantes não reconheciam autoridade superior ao seu lucro. Raposo Tavares passava friamente pelos religiosos. Para ele, a alma do indígena era uma questão teológica irrelevante diante do valor de mercado que aquele corpo representava nas praças de São Paulo. Longas filas de cativos marchavam sob o sol implacável. Homens, mulheres e crianças eram forçados a caminhar até a exaustão, em uma jornada onde a morte era a única forma de libertação. A escravidão vermelha tornou-se o motor econômico de São Paulo. O termo reflete o sangue derramado e a cor da pele daqueles que foram sacrificados para sustentar a elite paulista da época. Em seus cadernos, os bandeirantes contabilizavam as capturas como simples mercadorias. Cada número anotado representava uma vida arrancada de sua cultura e destinada ao trabalho forçado e à desumanização total. No caminho de volta, as dificuldades eram extremas. Atravessar rios caudalosos com centenas de prisioneiros amarrados resultava em afogamentos frequentes, mas as perdas eram vistas apenas como prejuízo financeiro pelos líderes. À noite, a vigilância era constante. Raposo Tavares sentava-se junto à fogueira,
com a arma sempre à mão, garantindo que ninguém escapasse daquele destino cruel que ele mesmo havia imposto com ferro e fogo. O impacto físico nos indígenas era devastador. Pés feridos, corpos desnutridos e rostos marcados pelo desespero mostravam o custo humano real da expansão territorial, que os livros de história muitas vezes romantizam. Quando a bandeira finalmente retornava a São Paulo, a chegada era celebrada. Centenas de sobreviventes eram exibidos como troféus de uma vitória econômica que garantia a sobrevivência e o crescimento da vila isolada. No mercado local, os indígenas eram vendidos ou trocados por mercadorias. Esse comércio infame financiava novas expedições, criando um ciclo vicioso de violência que parecia não ter fim nas fronteiras do sertão. O impacto demográfico foi catastrófico. Áreas inteiras do interior foram despovoadas, com nações indígenas completas sendo extintas ou deslocadas à força para longe de seus territórios ancestrais e sagrados para sempre. Ruínas de missões queimadas tornaram-se monumentos silenciosos dessa era. As paredes de pedra enegrecidas pelo fogo testemunhavam o fim da tentativa jesuítica de criar uma sociedade indígena protegida da ganância colonial. Raposo Tavares olha para suas mãos sujas. Ele alcançou a riqueza e a fama, mas seu legado está manchado pelo sofrimento de milhares. O desbravador é, acima de tudo, um agente da destruição. Com o tempo, o foco mudou. As correntes de ferro deram lugar ao brilho do metal precioso. A busca por escravos foi substituída pela febre do ouro que consumiria a colônia nos anos seguintes. Fernão Dias Pais Leme, o caçador de esmeraldas, examina uma pedra verde com esperança nos olhos. Ele dedicou décadas de sua vida e toda a sua fortuna pessoal a uma busca incessante por minerais. Já idoso, Fernão Dias cavava leitos de rios com as próprias mãos. Sua obstinação beirava a loucura, movido pela promessa de encontrar pedras preciosas que trariam glória eterna para sua família e para São Paulo. Seu rosto era um mapa de rugas e cicatrizes, marcado pelo sol de 1000 jornadas. Ele representava a transição do bandeirante caçador de gente para o bandeirante minerador, igualmente implacável e focado. Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, usava outros métodos. Ele derramava aguardente em uma tigela diante dos indígenas, preparando o troque que o tornaria uma lenda de terror e astúcia no sertão. Ao atear fogo ao líquido, as chamas azuis assustavam os nativos, que acreditavam que ele poderia incendiar as águas dos rios. Anhanguera usava esse medo para extrair informações valiosas sobre o ouro. Intimidados pelo diabo velho, os indígenas apontavam para as montanhas onde o metal brilhava, esperando que o invasor partisse e os deixasse em paz. Finalmente, o brilho dourado surgiu no fundo das bateias. A descoberta de ouro em riachos do interior mudou completamente a dinâmica da colonização, atraindo a atenção imediata e gananciosa da coroa portuguesa. Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás surgiram no mapa não mais como desertos verdes, mas como centros de riqueza. A geografia do Brasil começava a ganhar os contornos que conhecemos hoje, através da mineração. Uma multidão de pessoas começou a subir a serra. A febre do ouro provocou o primeiro grande deslocamento populacional interno do Brasil, esvaziando o litoral e povoando o coração selvagem do território. Fernão Dias não viveu para ver o auge. Ele morreu à beira de um rio, segurando turmalinas que acreditava serem esmeraldas. Sua morte solitária simboliza o fim trágico de muitos que buscaram a riqueza absoluta. Acampamentos de mineração surgiam da noite para o dia. O que antes era mata fechada tornava-se um formigueiro humano, onde a lei era ditada pela força e a sobrevivência dependia da sorte e do trabalho duro. A mão de obra também mudou. Com a descoberta das grandes minas, escravizados africanos foram introduzidos em massa no interior, substituindo gradualmente o indígena na extração exaustiva do ouro nos canais de lavagem. Anhanguera sorria diante das balanças.
Sua astúcia rendeu frutos que a força bruta de outros não conseguiu. Ele tornou-se o símbolo do sucesso na nova economia mineradora que transformava a colônia. O ouro era fundido em barras e marcado com o selo real. A coroa, que antes ignorava os paulistas, agora criava impostos e leis rígidas para garantir que a maior parte da riqueza cruzasse o oceano. O pôr do sol sobre as montanhas de Minas Gerais encerrava o ciclo das grandes descobertas. O Brasil não era mais apenas uma faixa de terra no litoral, era agora um gigante mineral em expansão. Mas nem tudo era busca por ouro, surgia o sertanismo de contrato. Domingos Jorge Velho vestia sua armadura de algodão acolchoado, preparando-se para uma guerra diferente, a repressão interna contra os rebeldes. Ele não era um explorador, mas um mercenário. Jorge Velho assinava contratos com o governador-geral para destruir quilombos e tribos hostis que ameaçavam a ordem colonial e os lucros da elite agrária e comercial. Sua tropa era um exército particular de centenas de homens armados. Eles marchavam pelo Nordeste com um único objetivo: esmagar qualquer forma de resistência negra ou indígena que desafiasse o poder de Portugal. No topo da Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares era o alvo principal. Uma cidadela de liberdade que resistia há décadas, tornando-se um símbolo perigoso para o sistema escravista que sustentava a colônia. Jorge Velho posicionou canhões de bronze na lama. Ele trouxe a tecnologia de cerco europeia para o meio da mata, decidido a destruir as paliçadas de madeira que protegiam milhares de homens e mulheres livres. As explosões rasgaram as defesas de Palmares. O fogo e a fumaça negra marcaram o início do fim do maior refúgio de escravizados das Américas, sob o comando implacável do bandeirante mercenário. Entre as chamas, Jorge Velho liderou a invasão final. Com a espada em punho, ele coordenou o massacre daqueles que preferiram morrer lutando a retornar para as correntes da escravidão nas fazendas de açúcar. Os guerreiros quilombolas lutaram bravamente com suas lanças e táticas de guerrilha. Mas contra a artilharia e o exército profissional de Jorge Velho, a resistência física encontrou seu limite trágico e sangrento. Como pagamento, o bandeirante recebeu sacos de moedas e vastas extensões de terra. A destruição de vidas humanas era um negócio lucrativo, e Jorge Velho era o melhor profissional desse mercado de morte. O silêncio caiu sobre as cinzas de Palmares. Onde antes havia uma comunidade vibrante, restaram apenas escombros e o eco de uma liberdade sufocada pela força bruta do sertanismo de contrato paulista. Jorge Velho olhava para o horizonte, pronto para o próximo serviço. Para homens como ele, a guerra era um estilo de vida e o sertão era um campo de batalha permanente, onde o lucro justificava qualquer atrocidade. Essa expansão violenta forçou a diplomacia. O mapa do Brasil estava sendo empurrado para o oeste, muito além do que qualquer tratado anterior previa, criando uma nova realidade geopolítica na América do Sul. Em 1750, diplomatas reuniram-se para assinar o Tratado de Madrid. Eles precisavam reconhecer legalmente o que os bandeirantes já haviam conquistado na prática, através da ocupação efetiva e da força das armas. O princípio jurídico era o uti possidetis: quem possui a terra de fato tem o direito de ser o dono de direito. Foi esse conceito que garantiu ao Brasil a posse de vastos territórios no interior. O mapa moderno começou a se sobrepor ao de Tordesilhas. A linha que dividia o continente foi ignorada e finalmente apagada, dando lugar aos contornos gigantescos que definem o território brasileiro até os dias de hoje. No século XX, a imagem desses homens foi transformada. Estátuas imponentes foram erguidas em praças, tentando apagar a violência e criar o mito do herói desbravador, o gigante que construiu a nação do nada. Livros didáticos antigos reforçaram essa visão romântica, pintando os bandeirantes como civilizadores heróicos, ignorando propositalmente o rastro de destruição, escravidão e dor que deixaram para trás em sua marcha.
Mas a história é viva e está em constante disputa. Hoje, manifestações indígenas confrontam esses monumentos, exigindo uma revisão crítica sobre quem realmente foram esses homens e a que custo a expansão foi realizada. Historiadores modernos analisam documentos originais com novos olhos. A pesquisa científica busca resgatar a voz das vítimas e entender a complexidade de um movimento que foi, ao mesmo tempo, construtor e destruidor. O rosto de Raposo Tavares desaparece na escuridão da história. Ele e seus contemporâneos foram homens de seu tempo, brutais, ambiciosos e fundamentais para a existência do Brasil como o conhecemos hoje, para o bem e para o mal. O contorno do Brasil brilha. Somos um país de dimensões continentais porque, há séculos, homens cruzaram fronteiras proibidas, movidos por motivos que hoje questionamos, mas cujos resultados são a nossa própria geografia. Olhando de cima, as florestas e rios que eles desbravaram ainda guardam as marcas dessa ocupação. O interior do Brasil é o legado direto de uma era de ferro, fogo e uma ambição que não conhecia limites. Ouro, Correntes e o mapa, essa tríade resume a Era das Bandeiras. Uma história de conquista territorial inegável, mas construída sobre o sacrifício de povos inteiros que já habitavam estas terras muito antes dos paulistas. Raposo Tavares e Fernão Dias partem da nossa tela, mas seus nomes permanecem gravados na história. Entendê-los é essencial para compreender as feridas e as glórias que formam a identidade do povo brasileiro. Inscreva-se no Docs da História para dominar os temas que caem no vestibular e no Enem. Continue explorando o passado para entender o presente. Até a próxima aula e bons estudos!